Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa aula virtual e pessoal também de Cabala semanal. Hoje o tema vai ser a Cabala dos esportes. Eu escolhi esse tema justamente porque, como todos estão percebendo, o Brasil foi responsável por um grande evento esportivo que foi as Olimpíadas nessas últimas semanas. E eu sei que tem muita polêmica em volta desse tema, se o Brasil deveria ter se responsabilizado por um evento tão grande. Peço só para, por favor, não balançar a mesa, porque é para não cair o celular. E o Brasil foi responsável por isso e muita gente criticou, né, que a gente não estava num momento muito apto. Então, apesar que todo mundo se emocionou e mostraram uma bonita imagem do Brasil lá fora, quanto dinheiro a gente sabe que pode ter sido desviado e não usado da melhor maneira possível. Por outro lado, tem muita gente que defende e fala, não tem a ver uma coisa com a outra, a parte bonita foi bonita, teve festa de abertura, teve festa de fechamento, teve medalhas, melhor posição do Brasil nas Olimpíadas na sua história. Então, sempre você pode olhar dos dois jeitos. O meu papel, como rabino, não é fazer essa decisão, certo? Cada um pode olhar como quiser. Mas a minha visão, eu queria tentar pegar qual é o legado espiritual das Olimpíadas. Tá muita gente perguntando qual é o legado que essa Olimpíada vai levar. Porque eu não sei se vocês sabem, mas uma das principais condições para um país poder fazer as Olimpíadas, eles têm que mostrar que tudo que eles estão construindo vai ter continuidade, os estádios, as moradias e assim por diante. Mas a nossa pergunta tem que ser, qual é o legado espiritual que a gente pode levar do fato do nosso país ter sediado um evento, digamos, tão importante? Em relação à parte técnica da Halakha, eu já vi muitos rabinos discutindo o próprio conceito das Olimpíadas, se ele é um conceito kasher. Porque, não sei se vocês sabem, a história das Olimpíadas era totalmente baseada na Grécia e era uma questão idólatra, era uma idolatria, na verdade, toda essa questão da tocha olímpica. Então, por isso que, se você vai pegar ao pé da letra, com certeza não é uma coisa muito judaica o conceito das Olimpíadas. Mas, como sempre dizemos, vamos tentar pescar a parte positiva, a parte boa e bonita que a gente pode pegar tanto dos esportistas e dos atletas que competiram nessas Olimpíadas, e tanto do evento em si, que lições que a gente pode aprender. Eu acho que para a nossa vida, essa é a nossa função. Sejam todos bem-vindos aqui no Facebook, no YouTube, no Espaço K, e vamos começar com a nossa aula. Então, primeiro eu queria olhar um pouco com vocês os bastidores das Olimpíadas. Eu não sei se vocês acompanharam, eu acompanhei pouco, assim, né, mais pelas mídias que chegavam até mim, mas eu vi várias lições bonitas que dá pra gente aprender de cada detalhe. Por exemplo, você pega na abertura das Olimpíadas, que foi realmente uma festa que muitos falam que foi a mais bonita que já teve, e é legal da gente ver, né, o Brasil, que nem sempre, né, é considerado o primeiro mundo, mas conseguiu realmente fazer uma coisa que todos consideraram simples, mas chique e realmente que mostrava a história do Brasil. Um dos episódios lá foi, que eles tentaram botar as pessoas mais famosas, né, do Brasil, que a Gisele Bündchen desfilou, certo? Lá no Maraca, e realmente foi uma dos auges, né, assim, da noite. Mas o que pouca gente sabe, eu não sei se chegou até vocês isso aqui, mas um fotógrafo fotografou ela antes de entrar no campo. E ela estava sentada numa salinha, que em Yiddish a gente fala totalmente schlepper, que, não sei se vocês sabem, mas nos bastidores tudo não estava bem acabado. Então tinha uma salinha que estava, seria lá a tomada arrancada, o chão todo sujo, e ela com aquela roupa super chique lá, que ela ia desfilar, e numa situação assim, sozinha. E você olha a cara dela e ela está parecendo meditando, assim, ela está com os olhos fechados, e né, assim, tranquila. E eu vi que esse fotógrafo postou essa foto, tiraram a foto dela assim, e falaram, olha que interessante, muita gente pensa que o sucesso de uma pessoa, ela chegou porque é a mais bonita, ou porque já nasceu com esse dom. Não é assim, como a gente já falou várias vezes. É interessante a gente ver a simplicidade que às vezes a pessoa precisa ter, porque imagina naquela hora, podia dar um chilique, falar, como vocês voltam num negócio assim, eu sou top do mundo, eu sou... E às vezes, né, a gente faz por muito menos. Então, às vezes, ter a sabedoria de falar, eu estou prestes a fazer uma coisa importante, a gente precisa saber fechar os olhos para as bobeirinhas, porque se a gente se apega nelas, você entra num clima depois totalmente ruim. Então, nós que fazemos a nossa cabeça. Então, esse cara que escreveu essa crônica, eu achei muito interessante, ele falava,
como ela teve a sabedoria, e talvez por isso ela está onde ela chegou, de saber que quando acontece, né, essas desavenças da vida, precisa saber às vezes, sabe, não se apegar a elas. Vamos entrar mais um pouco para dentro dos jogos. Eu acompanhei mais o final aí, né, para ver essas competições mais por equipe, e eu estava vendo que o vôlei masculino, né, que acabou ganhando medalha de ouro, não como as mulheres que amarelaram na hora H, mas é sempre, depende, às vezes é o contrário, mas o vôlei é um esporte que subiu muito, né, nos últimos anos no Brasil, não era um esporte nada popular, mas e eu me lembro das primeiras Olimpíadas que o Brasil ganhou em 92, já tô velho, mas realmente eu era criança, mas eu me lembro que foi muito legal, né, de ver, tipo assim, o Brasil ganhando aquela medalha de ouro, e todo mundo começou a vibrar mais também com o vôlei, que realmente, pelo menos nessas competições finais, é uma coisa legal. E eu vi, depois que ganhou a medalha de ouro, que o 3-0 lá em cima da Itália, que foram entrevistar o técnico Bernardinho, que eu não sei se vocês acompanharam, mas o cara é provavelmente o técnico mais de sucesso que existe no mundo. Porque ele ganhou 7 medalhas olímpicas, entre homens e mulheres, e não todas de ouro, óbvio, mas ele realmente é uma pessoa que sabe ser técnico. É muito mais difícil que saber ser jogador. Quer dizer, ele tem algum dom que ele sabe colocar um time para ganhar. Você pega essa seleção brasileira, perderam da Itália na primeira fase. Eles não eram favoritos para ganhar. Perderam, né, também dos Estados Unidos. Quer dizer, e nas Olimpíadas passadas, eles perderam na final. Então, o que é interessante? Quando você chega numa competição tão importante, com times tão quase iguais, porque todos eles são bons iguais, o que vai fazer um ganhar e o outro perder é o psicológico. É muito mais o psicológico. Então eu queria ver o que ele falava. Porque tem livros até dele, justamente mostrando o sucesso, como que ele atingiu isso. Mas ele falou uma coisa que eu achei que a gente pode aplicar muito na nossa vida. Ele falou assim, eu trabalhei com meus atletas esse tempo inteiro para eles sentirem que eles merecem ganhar mais do que os oponentes que estão do outro lado da rede. Olha as palavras dele. Eu trabalhei o psicológico deles que eles merecem ganhar. E eu falei, fantástico. Eu não sei se vocês percebem, mas a gente tem um mecanismo cerebral que na hora que a gente está ganhando alguma coisa, dá uma relaxada. Quase todo mundo tem isso. Sabe quantas equipes de vôlei, pega do próprio vôlei, começam ganhando de 2-0 e levam uma virada depois de 3-2? O próprio Brasil aconteceu isso, se não me engano, na China, na seleção feminina. Muitas vezes acontece. Todo mundo achou, já ganhou. Se o Brasil perdesse aquele terceiro set, tinha tudo para depois levar uma virada, porque você fica totalmente abalado psicologicamente. É um ponto que pode fazer toda a diferença. Então ele fala, eu trabalhei na cabeça deles para se acharem que eles merecem mais do que os outros, de tanto que eles ralaram e se esforçaram para conseguir essa medalha. O que acontece na cabeça de muita gente quando você está ganhando? Começa a dar, não sei se para alguém já aconteceu, para mim acontece muito, e por isso que eu me identifiquei talvez muito. Quando você está ganhando de um amigo, está jogando com alguém, você começa a ficar com dó daquela pessoa que está competindo com você. Por exemplo, eu jogo golfe, né? Cada um tem seus exemplos. Aí eu vou lá jogar com meu primo, sempre, né? Ele é melhor do que eu, mas tem vezes que eu estou mais inspirado, eu estou dando tô bem na frente. De repente me dá um negócio que é como se fosse assim, mas por que eu vou ganhar? Quer dizer, é como se fosse inconsciente. E a gente acaba, e ele acaba virando o jogo, e eu percebo que eu começo a errar todas as tacadas. E eu nunca entendia por quê, mas o que acontece? A gente tem um mecanismo de autodestruição dentro de nós que ficam falando para Dudu, você não merece ganhar, você não merece ganhar, você não merece ganhar. E sem querer você acaba perdendo. Então o que o Bernardinho estava falando é o seguinte, no jogo, mesmo numa competição olímpica, o cara tá olhando o inimigo, não é o inimigo, mas a outra equipe lá na frente, ele fala, eles são tão bons quanto a gente, eles se esforçaram tanto, eles são seres humanos, eles têm família, se eles perderem eles vão chorar pra... É tudo no teu inconsciente. Então tem vários mecanismos de fraqueza que fazem o corpo da pessoa relaxar. É muito difícil você ir forte até o último segundo da competição, que é isso que faz o cara ganhar o set e depois ganhar o jogo. Então o que ele falou? Eu botei na cabeça deles que eles se esforçaram mais do que todo mundo. Todo mundo se esforçou muito, mas eles mais. Eles não dormiram à noite. Eles suaram. Quer dizer, você realmente acreditar que você merece. Isso me lembrou um conceito de Kabbalah que fala exatamente a mesma coisa. Eu não sei se vocês sabem, o Zohar ele tem um conceito que ele chama, em aramaico, Nahama de Kisufa, que quer dizer o pão da vergonha. Pão da vergonha significa a pessoa ela não fica satisfeita com algo que ele ganhou grátis. Uma pessoa que ganhou um pão grátis,
é muito legal na hora, mas no fundo a tua mente, ela não fica satisfeita. A gente só consegue gostar de verdade de uma coisa que a gente trabalhou por ela. E isso explicaria porque tantos ganhadores de heranças, não sei se vocês sabem, ou de loterias, perdem todo o dinheiro rapidamente. Por quê? Porque tem algum mecanismo na pessoa que fala, esse dinheiro não te pertence. Bem-vindo. Esse dinheiro não te pertence. Então, só cuidado com a mesa para não cair o celular. Então, às vezes a pessoa, ela acha, né, todo mundo fala, eu quero grátis, é na faixa, eu quero. Isso é superficialmente. Lá dentro tem um lado teu que está falando, você não merece, você não merece. E falou aqui que está desconectado, mas vamos continuar. Então, o que acontece? Esse mecanismo, ele existe por uma coisa muito verdadeira, que a nossa essência sabe que o que é nosso é aquilo que a gente ralou, é aquilo que a gente trabalhou, é aquilo que virou parte de nós. Então, qual é o segredo que o Zohar fala em relação a tudo que é Kedushá precisa ser trabalhado, precisa ser esforçado. Todo mundo gosta, de vez em quando, ganhar uma coisa grátis. Mas isso não vai te dar prazer verdadeiro. O verdadeiro prazer que você sabe que é teu é quando você mereceu, e mereceu quer dizer que você trabalhou. Mas eu achei muito legal como nesse nível de competição, que a gente não tem nem ideia de quanto esses caras jogam, quer dizer, entendeu? Nosso, é como dois esportes. Se você joga vôlei, é outro esporte o vôlei deles. Se você joga tênis, não sei se alguém jogou tênis, por exemplo, com um cara profissional, você não vê a bola, entendeu? Quer dizer, você está falando com pessoas, os melhores do mundo em cada área. Tipo, eu corro muito rápido, vai correr os 100 metros rasos, tirando o Bolt, que consegue chegar um passo na frente dos outros, mas é todo mundo quase a mesma coisa, entendeu? Porque é o máximo quase que o ser humano consegue atingir. Então, o que vai diferenciar quando você chega nesse extremo vão ser poucos detalhes e normalmente até o psicológico da pessoa. E com isso eu queria entrar no outro detalhe que eu achei também interessante dos bastidores, mas que ficou bem polêmico, que foram os nadadores americanos. Daqui ficou um barulho, e eu fiquei um pouquinho de dó deles, né? Porque eu falei, você vai entender por quê? Porque eu pensei assim, o cara ralou a vida para ganhar aquela medalha. Quando finalmente, imagina, por uma noite, ele estragou tudo. Eu não sei se vocês viram. Fora, estragou o nome do país, estragou a medalha, estragou toda a equipe lá da competição de natação. E ainda, não sei se perdeu o patrocínio de 10 milhões de dólares, porque lá eles dão dinheiro, sabia? Para os próximos anos, o cara... Por quê? Porque todo mundo tipo, o cara queimou o nome. Agora, por quê? Porque ele queria enganar a namorada, não sei se vocês acompanharam a história, a namorada estava esperando no hotel, aí ele chegou tarde, então ele inventou que era culpa da polícia, que pegou ele, que fez coisa errada, e na verdade foram eles que depredaram lá um posto de gasolina. Então, se você vai procurar nas notícias, você vai achar opinião para os dois lados. Eu só vou terminar e começar de novo, porque... já sei por que parou, porque o teu celular desligou. Parou? É o teu ou o dele que tá? Quer algumas marcas aí? Você coloca de novo? Liga de novo só para... Tem alguma coisa? Só para continuar o vídeo. Não, obrigado. Tá, aí eu já coloco. Mas eu vou continuando a aula, quem pegar, pegou. Então, o que eu fiquei pensando? Se você vai ver nas notícias, você vê os dois lados. Eu vi muita gente falando, o Brasil deu uma exagerada. Eles fizeram uma coisa grave, mas ficou o principal naquela semana, né, só se falava disso. Outros falaram, não. Eles mereceram mesmo, porque eles queimaram o nome do Brasil, eles... queriam falar, a polícia do Brasil não é séria, não sei o que lá, então foi bom que aconteceu. Seja lá de que opinião você é, eu queria pegar de novo para o lado espiritual. Eu acho que tem uma lição muito importante, eu vou falar na minha opinião, eles mereceram. Vou falar por que eles mereceram. Mesmo que, tadinhos, o cara ralou a vida inteira, qual é a essência do esporte? Todo o negócio, a beleza que tem que ser das Olimpíadas do esporte é que faz o ser humano virar um ser humano melhor. O esporte pelo esporte, como uma idolatria ao corpo, igual se fazia talvez na Grécia Antiga, isso é uma coisa negativa. Uma pessoa que fica obsessiva na academia para ficar o cara mais malhado de lá e tirar várias fotos, isso não é o lado saudável. O lado saudável é o lado que faz virar um ser humano melhor. Você pega, por exemplo, a judoca do Brasil, certo? Que todo mundo se emocionou, a primeira medalha de ouro, Rafaela Silva. Por quê? Porque não foi a vitória dela da luta. Por que todo mundo chorou? Porque foi a vitória dela da vida. Quer dizer, aquilo simbolizou como o esporte consegue tirar realmente uma pessoa que está numa situação assim muito precária e devolver ela à vida. Essa é a beleza. Então eu acho que essa, não só para esportistas e para atletas, eu acho que tem uma lição muito importante. A gente tentar o máximo possível não ter uma muralha, uma divisória entre aquilo que a gente trabalha e aquilo que a gente vive. Ou, por exemplo, vamos dizer no meu caso, aquilo que eu dou aula e aquilo que eu tento aplicar. Ou, por exemplo, qualquer pessoa, quer dizer, as tuas opiniões e aquilo que você é. Às vezes você vê um grupo de pessoas, por exemplo, discutindo, certo? Moral e ética.
Eu acho que é assim, eu acho que é assado. Você vê lá, os dois lá não cumprem nem o assim, nem o assado. Então eles só estão discutindo teoricamente o assunto. Então o esporte, como no nosso caso, não pode ser uma coisa teórica. Quer dizer, se você está lá fazendo o quê? Batendo recordes, superando os limites do corpo. Tudo isso é para trazido para a vida, quer dizer, seja assim na tua vida. Então a comemoração deles não combinou nada com aquilo que eles estavam fazendo na piscina. Quer dizer, a vida dentro da piscina e fora da piscina eram contraditórios, podemos dizer. Lógico que o cara pode se divertir, relaxar agora, mas ele vem lá e faz uma coisa do jeito que eles fizeram, então foi, eu acho que até um bom ponto de ensinar da próprias Olimpíadas, que fala, olha, eles não são campeões, né? Eles ganharam, mas não é assim que se comporta. Então eu acho que também foi uma coisa legal. Só para finalizar, agora de uma forma mais dos esportes mesmo. Eu acho que, como a gente falou até agora, esse negócio de saber controlar o corpo, eu acho que tem muito a ver com esses atletas, né? Porque não é apenas uma questão de treinar muito e se esforçar muito e querer muito, mas eles têm que ser muito disciplinados, né? Você vê principalmente as coisas de ginástica artística e outras coisas. A gente não tem ideia a disciplina que essas pessoas precisam ter. E cada um no seu nível, eu acho que a lição que tem aqui é que o corpo precisa acompanhar a alma o máximo possível. O judaísmo não acredita digamos assim, numa filosofia de vida que seja uma contradição entre corpo e alma. Quer dizer, que para eu poder me espiritualizar, eu preciso esquecer do meu corpo. Eu acho que um bom exemplo é o caso dos esportes. Os esportes, apesar de ser uma coisa feita com o corpo, eu acho que ele ensina muito e ele ajuda no trabalho da alma. Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes, hoje em dia tem provas, uma pessoa que tem depressão, se ele corre, aquilo libera uma endorfina e ele consegue sair da depressão. Uma pessoa que talvez ela não é muito disciplinada, através do judô ou através de outras coisas, que não é para você arrebentar a cara do outro, isso aqui serve na verdade para autodisciplina e a pessoa ela acaba também se disciplinando espiritualmente. Então eu acho que fazer esse acompanhamento e perceber que como através do esporte a pessoa pode virar espiritualmente melhor, tanto através de corrida e tanto através de disciplina, eu acho que a gente percebe cada vez mais como corpo e alma não são duas entidades. No fundo, eles são uma coisa só. Você não consegue olhar para uma pessoa e falar, aqui está o corpo e aqui está a alma. Na verdade, cada milímetro teu tem corpo e alma. É que a gente divide para a nossa cabeça conseguir entender que um é espiritual e outro é material. Mas na verdade está junto. E uma das novidades da época de Mashiach que a gente está se aproximando é que vai ser alma dentro do corpo. Até aquelas almas que a gente acredita que saíram do corpo, elas vão voltar para o corpo. Por que o corpo é tão importante? Porque o judaísmo não acredita em alma sem corpo. O judaísmo acredita que isso aqui é uma fase, mas o objetivo final é a gente perceber que o material é espiritual e o espiritual é material também. E quando você funde essas duas energias do corpo com a da alma, você vira um ser humano mais equilibrado e com certeza mais